E aí, galerinha, espero que todo mundo esteja se cuidando bem diante dessa pandemia aí. E enquanto a gente não retoma as aulas presenciais, vamos retomar por aqui em modelo EAD mesmo, beleza? De antemão peço desculpas pelo barulho externo. Estou no meu quarto, mas como estou no interior aqui, o barulho é constante, beleza? Então vamos lá. Atividade clássica. Como eu já falei anteriormente em outras aulas, a história antiga ela é dividida em dois meios. A antiguidade oriental, como a gente já viu, que pega toda aquela parte do Oriente Médio, aquelas civilizações que a gente já viu, mas os mesopotâmios, os egípcios, como também os chineses e os japoneses, que corresponde a um pouco da história da Ásia. E a antiguidade clássica, que é a história de Grécia e Roma. Para que a gente possa entender essa parte da antiguidade clássica, os livros geralmente dividem em duas partes. A primeira corresponde à história da Grécia Antiga e a segunda, à história de Roma. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga. Para a gente entender um pouquinho sobre a história da Grécia, a gente tem que entender o seguinte. A civilização grega ela vai florescer no território da Península Balcânica. Hoje a região que foi muito habitada pelos povos Hélades, ou seja, eles são chamados de povos helenos. São povos de origem indo-europeia, porque as migrações naquele tempo eram muito constantes. Mas uma coisa interessante que a gente não deve deixar de destacar é que os gregos eles possuem uma linguagem, uma religião e costumes comuns que tiveram uma unificação política bem interessante, como a gente vai ver ao longo dos seus períodos. E vale salientar, não devemos confundir Grécia, país hoje, com a Grécia Antiga. Por quê? Porque em todas as suas fases, a Grécia vai se caracterizar por um conjunto de povos independentes politicamente, certo? Então, para que a gente possa entender a história da Grécia, a gente vai dividir em dois grandes momentos, né? O da Grécia credo-micênica, que envolve a história dos povos que foram se desenvolvendo próximos às ilhas, e é a história da Grécia relacionada à formação das polis, beleza? Então vamos lá. No primeiro período, aliás, como eu já falei, os gregos foram formados de origem de povos helenos, e esses povos helenos, como eu falei anteriormente, são de povos de origem indo-europeia, que começaram a desenvolver, né, o comércio, tendo em vista que seu solo não era fértil, como a gente viu nos povos anteriormente da antiguidade oriental. Uma característica interessante é que nesse primeiro período dos povos credo-micênicos, que vai abranger do século 25 até o século 7 a.C., vai corresponder ao momento que os gregos vão constituir sua civilização fortemente influenciada por povos de outras regiões, povos esses próximos aos helenos. Assim, os primeiros centros de organização de população, de formação de comércio, vão acontecer em algumas ilhas do Atlântico grego, na Península Balcânica, que corresponde à ilha de Creta. Daí é que existem em alguns livros termos como civilização cretense. Sobre esse período da história da Grécia, a gente não tem muitas informações. Por que a gente não tem muitas informações? Porque não há quase vestígios. Os arqueólogos constantemente estão avançando nesse sentido, como eu já falei para vocês, que a história da Antiguidade Clássica ela tem essa brecha ainda. O que a gente sabe sobre esse período é só baseado nos poemas homéricos, que a gente vai entender lá na frente, certo? Um ponto interessante que a história da Grécia nos traz é a divisão periódica em 4 períodos distintos, que a gente vai entender eles a partir de agora, certo? No período pré-homérico, o que a gente tem que entender? Pré-homérico tem esse nome porque refere-se ao início da história da Grécia. Em que sentido? Vamos entender. Como eu já falei, os povos gregos não eram um país, eles se formaram a partir da antiga junção de vários povos e cada povo desse tinha uma independência política. Em que sentido isso é importante? Inicialmente existia uma grande onda de migrações de povos indo-europeus que ocuparam o continente por volta do segundo milênio a.C., como eu já comentei anteriormente. Nessa constante migração, grande parte desse povo acredita-se que veio do norte e do sul da Ásia Central, fez com que houvesse uma combinação essencial
para conviverem com outros povos já existentes. O que é que isso significa? Significa dizer que muitos dos povos que migraram para essas regiões próximas da Península Balcânica, que seria os países gregos, as cidades-estados gregas, ao invés de guerrearem por si só, eles constituíram povos juntos. Em que sentido? Então, tendo em vista essa configuração do espaço e do povo, essas sociedades elas vão se desenvolver, elas vão se dividir em dois grandes grupos. Em que sentido? A sociedade minoica, próximo das ilhas de Creta, e a sociedade micênica. Vale salientar que a sociedade minoica, em alguns livros, também pode ser chamada de sociedade cretense. A sociedade minoica, gente, ela vai se desenvolver próximo das ilhas de Creta, no período pré-homérico, certo? O nome, essa sociedade minoica aqui, ela está relacionada à lenda do Minotauro, aquela que eu já comentei em outros aspectos, tá? Depois, posteriormente, eu posso explicar melhor sobre a lenda do Minotauro. Mas, para a gente ter uma noção mais ou menos, a lenda do Minotauro, ela está ligada basicamente ao quê? Aquela velha história dentro da mitologia grega, no qual um homem, ele é metade cavalo, ou melhor, metade boi e metade homem, certo? Essa é a lenda do Minotauro. A partir de um conjunto de situações que aconteceram na história da Grécia em si. Não vou me ater um pouquinho a isso, beleza? Retomando aqui. Além dessas lendas, e pouco sabemos sobre essa sociedade minoica, que como eu já falei, advém do conjunto de escavações, a gente aprende que o quê? Que a cerâmica e o comércio com outras regiões, principalmente com o Egito, principalmente na ilha de Creta, foi extremamente importante para o avanço no campo político, artístico e econômico, principalmente quando essa ilha, no caso a ilha de Creta, sofreu uma revolução urbana. Também foi encontrado alguns vestígios arqueológicos que apontam que essa sociedade desenvolvesse a talassocracia, que basicamente vai significar o quê? Mar, forma de governo do mar, que vai evidenciar uma forte força imperial, além de uma grande formação comercial que vai ser responsável por uma grande arrecadação também de tributos. Vale salientar que essas sociedades, no caso os cretenses, eles possuíam características das sociedades orientais. Em que sentido? Possuíam grandes palácios, grandes oficinas de mercados e algumas formações sociais, ou seja, existia uma hierarquia social dentro dessa própria sociedade. A única diferença é que os seus palácios, parecido com os dessas cidades aqui, Knossos, Malha, Capo Sacro e Faísco, vão ser totalmente diferentes. Em que sentido? Porque eles não vão ter uma formação, os palácios voltados para a formação política. Os palácios eles servem muito mais para um empoderamento econômico do que para um empoderamento político. E ao contrário do que a gente imagina, que essas civilizações desenvolveram tumbas como pirâmides parecidas com os egípcios, alguns alunos já vieram me questionar sobre isso, eles não eram dotados de grandes luxos. Por isso que eu disse que os seus palácios nessas ilhas aqui, próximo dessas regiões aqui, não eram tão difundidos. Uma coisa importante que os cretenses deixaram para a gente foi, uma importância cultural até os dias de hoje, foi a escrita. Os cretenses eles deixaram para a gente a escrita como sua principal herança. Ao que vai acontecer? Esses povos eles vão se desenvolver durante aproximadamente 2.900 a 2000 a.C. Só que o problema é que as povoações vindo do continente, de civilizações, começaram a decretar falência a partir das invasões de outros povos, que começaram a criar colapsos gerais e levaram a sociedade cretense, ou civilização cretense, alguns livros colocam, principalmente os livros de história da arte, a entrar em declínio. E os poucos registros que a gente tem é que o colapso da organização política se deu justamente em decorrência disso, da invasão de povos europeus. Beleza? Vou só dar uma paralisação aqui e voltar para o slide. Desculpa aí, gente, eu mexendo aqui no computador, tirei dos slides iniciais, mas vamos retomar aqui.
Uma coisa interessante, e como eu já havia falado, por conta das invasões desses povos, a sociedade minoica ou sociedade cretense acabou entrando em colapso. Com o colapso da sociedade minoica, o centro do poder político, militar e econômico vai voltar-se totalmente para a parte continental da Grécia, ou seja, as cidades de Micenas, que vai concentrar em si todo o comércio e a política da região. Em que sentido? O poder vai ser difundido em outras cidades do continente, portanto a gente vai ter o quê? Uma sociedade, como mencionamos, definida pelo poder político e econômico durante todo aquele tempo. Vale salientar que a sociedade micênica foi influenciada pela Creta, quando no aspecto de navegação, artes e o fortalecimento do comércio. Ou seja, recapitulando mais uma vez, se cair uma questão relacionada à sociedade micênica, não vamos esquecer, eles não praticavam agricultura, porque o solo não era fértil. Eles comercializavam, ok? Um ponto interessante é que as descobertas arqueológicas daquela época nos fazem crer que havia uma grande camada de guerreiros que se destacava do restante da população. Então, alguns estudos, principalmente de historiadores como Moses Phelan, que é o que a gente mais indicado para o estudo sobre essa civilização micênica, vai apontar que o quê? Que essa organização existiam grandes estados burocráticos, como a aristocracia, com artesanato em alto nível, um intenso comércio, principalmente de metais e artigos de luxo. Essa organização, apesar de toda a sua riqueza, ela vai começar a entrar em declínio quando começam a mexer na estrutura social micênica. Em que sentido? Em que sentido? Por volta de 1200 a 110 a.C., vai ocorrer o fim do período homérico. Em que sentido? O marco dessa transformação vai ser a invasão dos povos dórios. Como assim, professor? Essa sociedade aqui, a sociedade micênica, ela estava em constante desenvolvimento. Ela herdou traços culturais, comerciais e econômicos da sociedade cretense minoica. Só que, como naquela época não havia respeito à contingência territorial, geográfica, essa civilização, essa sociedade, ela vai sofrer a invasão dos povos dórios, povos também de origem indo-europeus, que vai, do ponto de vista histórico, corresponder à segunda onda migratória. A primeira onda migratória, essa daqui, que vai formar essas duas sociedades, e os povos dórios é considerado a segunda onda migratória. Com essa ocupação desses povos, eles vão conquistar os povos micênicos devido à sua superioridade militar e a capacidade de possuir armas de fogo, que até então a sociedade micênica não havia dominado as técnicas de usar armas de fogo no ferro. E como uma principal consequência, vai haver uma mudança geral na região, o que vai significar que a escrita vai desaparecer, que a sociedade e a sua estrutura também vai desaparecer e que todo esse domínio também vai se espalhar por outras ilhas, principalmente as ilhas do Mar Egeu, que acabam aqui fugindo dos ataques. Então, nesse ponto de vista, o período pré-homérico ele é conhecido pelo seu fim a partir do fim da sociedade micênica e oriunda da invasão dos povos dórios. Uma importante concepção. Período pré-homérico. O que é que isso significa? Significa que vem anterior a Homero. Quem foi Homero? Foi um poeta grego que escreveu vários poemas para falar um pouco da origem da Grécia. E basicamente é uma das únicas fontes de informação que os historiadores de antiguidade clássica têm para se referir a esse período, ok? Conhecendo um pouco sobre o período homérico, ou também um período período homérico, conhecido também como Idade Escura, ele vai iniciar a partir da invasão dos povos dórios, chamado em razão de começar um outro ciclo na Grécia. Em que sentido, professor? Nós temos a invasão dos povos dórios, vai finalizar o período homérico e iniciar o período homérico. Em que sentido? Nós temos, a partir da invasão dos povos dórios, uma realidade. Eles vão declinar a sociedade micênica. E isso vai dar fim ao período homérico, pré-homérico. E
a partir do período homérico, a gente vai ter outras denominações. Em que sentido? A partir dos povos homéricos, a gente vai começar uma outra história na Grécia Antiga. Em que sentido? Homero, ele vai se resumir a tentar explicar a história da Grécia a partir dos poemas e das histórias, narrativas do passado, em cima da Odisseia e da Ilíade, que são narrativas do passado que falam a respeito da origem da Grécia, nesse período aqui, sobre a Guerra de Troia. Em que sentido? Vamos tentar recapitular aqui de uma forma bem simples. Essa é mais conhecida também como a saga de Ulisses, em que vai ser um dos heróis de Troia e de sua tumultuada e demorada volta para casa. Todas elas estão atribuídas à história de Homero. Uma coisa interessante é que esses poemas e essas histórias da Odisseia e da Ilíade, eles são feitos em tempos bem remotos, principalmente durante essas guerras micênicas. Contudo, o que a gente tem que saber é que essas guerras, elas foram escritas com traços da realidade, com mistura de elementos de passado e presente. Então, assim, alguns estudiosos caracterizam isso como uma coisa não tão certa, ou seja, é aquilo que eu já falei para vocês, a história ela pode mudar dependendo da formação a partir da formação de outras composições de informação. Em que sentido? Nós podemos hoje descobrir novos fatos e toda essa narrativa aqui pode ser derrubada. Eu não quero me ater um pouquinho a essa questão da Odisseia e da Ilíade, porque são histórias bem compridas. Então, como eu tenho um pouco tempo para falar sobre essa aula, então por isso que eu estou correndo um pouquinho, mas se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar no privado, beleza? Então, na organização social do período homérico, a gente vai ter uma centralização do poder administrativo, não vai haver palacetes, pirâmides, como aconteceu nos egípcios, mas a organização se dá por meio de comunidades, que eram pequenas e se mantiveram de forma independente, vão ser sobreviventes ao caos oriundo da invasão dos povos dórios, já que eram comunidades gentílicas, ou chamadas de gênios. O gênio seria o quê? Um núcleo básico de organização social. Ele é composto de um grupo dividido por si só, com laços de nascimento religiosos, que no caso os clãs, chefiados por um patriarca, parecido com o que a gente vê hoje numa sociedade patriarcal, certo? Haviam também os escravos, que eram em menor e maior escala, dependendo da situação, e os oicos. O que seriam os oicos? Seriam pessoas de família que possuíam nobreza dentro de um próprio núcleo de gênero, ou seja, os oicos eram pessoas nobres, certo? Em todas essas comunidades, a propriedade de terra ela pertencia a todos, ou seja, era um regime comunal, e a economia era totalmente agrícola e pastoril. Porém, como eles não desenvolveram a agricultura por conta do solo não tão fértil, era uma agricultura de subsistência, ou seja, não visava por enquanto o comércio, era só uma economia de subsistência, nesse período aqui. Porém, o que é importante a gente destacar, que durante a organização social dos gregos, no período homérico, ou conhecido como Idade Escura, justamente porque não tem tantas informações, aqui a agricultura de subsistência ela não vai ser responsável pelo comércio, ela vai ser responsável apenas por dar início à civilização, ou seja, eles cultivavam e praticavam a agricultura apenas para sobreviver. Mais na frente é que eles vão desenvolver o comércio. Um ponto interessante também em cima disso é que acredita-se que essas comunidades gentílicas começaram a entrar em declínio por causa do alto crescimento populacional e da produção de alimentos que começou a aumentar. O que é que isso significa? A produção de alimentos que não começou a aumentar. A população começou a crescer e não tinha alimentos para todos. Ao que vai acontecer? Essa procura pelos meios de sobrevivência fez com que esses grupos gênios entrassem em lutas entre si para buscar recursos. E, consequentemente, essas comunidades começaram a alterar os grupos sociais. E pouco a pouco foi se formando uma elite. E começaram a se separar por possuírem as grandes parcelas de terras
e possuíam também as propriedades privadas, onde tinham as melhores propriedades de terra. Lentamente, com esse processo, lentamente começou a se destacar o nascimento de uma aristocracia grega, cujo poder vai se basear justamente na propriedade de terra. E, com o tempo, o fim do regime gentílico vai se chegar quando quando os membros de suas terras deixam de ser comunais e aquelas pessoas que tomaram aquelas terras para si passam a oferecer meios de trabalho para as outras pessoas, formando o que a gente chama de comunidades trabalhadoras na aristocracia, os famosos tetas, que na verdade é um termo bonitinho, vão significar membros de uma comunidade que passam a trabalhar para o dono de uma terra. São os famosos tetas ou teitas, nomezinho bonito, ok? Com a organização dessas aristocracias, se dá fim ao período homérico e inicia-se o período arcaico, que, resumindo, o período arcaico ele vai corresponder à transição justamente dessas comunidades que eu citei anteriormente, as comunidades autônomas, para as novas instituições políticas, com maior autoridade. O que é que isso significa? Vão se iniciar aí as famosas cidades e estados, a polis. Professor, no período arcaico que inicia-se a polis? Isso. Em que sentido? Vamos entender um pouquinho melhor. Com o colapso daquelas comunidades gentílicas, o aumento da concentração fundiária vai ser muito grande. O que é que isso significa? Vai ter muitas terras férteis, porém, o solo grego ele não vai ser compartilhado com todos, vai ficar concentrado na mão de poucos. E essa aristocracia começa a ganhar força política. E esse processo de ascensão política e econômica, de grupos oligárquicos, ele vai fazer com que essas terras fiquem concentradas nas mãos de poucas pessoas. E isso vai fazer com que seus membros, conhecidos como eupatriatas, porque são membros pátricos, o que é que isso significa? Significa que são sociedades dominadas por patriarcados, ou seja, seus grandes líderes, certo? Os famosos bem-nascidos eupatriatas, que cada família aristocrática vai ter um antepassado que vai justificar isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Os eupatriatas são os filhos dos patriarcais. E em poucas palavras, ele vai corresponder justamente o quê? A essa organização política das polis. Por que eu enrolei tudo isso? Para poder chegar às mudanças que eu quero que vocês entendam. As cidades e estados. Tudo isso aqui vai ser interessante. As cidades e estados, em que sentido? Aumento da concentração fundiária, força da aristocracia, surgimento das oligarquias e os bem-nascidos. Tudo isso relacionado ao nascimento das cidades e estados. Nesse nascimento, mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai conhecer duas delas que são extremamente importantes, que são Esparta e Atenas, uma democrática e outra militarizada, que nas próximas aulas a gente vai ver bem direitinho. Vamos entender agora como a partir disso, deu-se a colonização da Magna Grécia. Em que sentido? A Magna Grécia ela vai ser o resultado de um ambiente de conflito social de toda a Grécia. E um dos resultados vai ser a mesma onda migratória, outra onda migratória que vai acontecer na Grécia. A gente entende que o quê? A população, como estava altamente restrita devido às altas situações que a gente já citou, vai passar por uma das piores condições na Mediterrânea. Em que sentido? Vão passar fome, vão passar necessidades. Então, o que vai acontecer? Elas vão acabar migrando para o setor ocidental do Mediterrâneo, na Península Itálica. E essa migração vai ficar conhecida como a colonização da Magna Grécia, que na verdade vai ser basicamente o quê? Local onde foram estabelecidos para garantir terras e sustento às suas famílias, que não tinham oportunidade nos locais onde residiam. Em que sentido? Essa colonização, ela deve ser entendida como uma situação de sobrevivência. Em que sentido? Essa situação de sobrevivência oriundo disso aqui, do fim dos gêneros, aqui, ela vai ser entendida dentro do processo histórico como um importante desenvolvimento comercial daquele povo. Porque é a partir dessa situação que o comércio começa a se desenvolver na região do Mediterrâneo e marítimo. Professor, mas lá atrás você não disse que
Lá atrás você não disse que eles eram povos aqui, que eles eram povos que desenvolveram um comércio? Sim, mas a gente está tratando inicialmente de compreender como eles chegaram até lá. Se no período pré-homérico, se no período pré-homérico eles não sofreram, eles não conseguiram desenvolver a parte da agricultura, aqui, no período homérico, com a decadência dessas duas sociedades e com o início da fertilização dos solos, por ser um solo não muito fértil, eles começam a desenvolver aqui, no início do final do período homérico e no finalzinho do período arcaico, o comércio já é uma realidade, ok? Com a colonização da Magna Grécia, dá-se fim ao período homérico, inicia-se o período clássico, gente. Então, o que é que eu quero que vocês entendam sobre o período clássico? O período clássico ele é entendido como aquele onde vai haver, dentro do ponto de vista histórico, todo um processo importantíssimo, caracterizado pela conjunção da formação dos povos gregos. Em que sentido? É a partir do período clássico, certo? Que é a partir do período clássico, desculpa anteriormente, esse barulho está tirando minha concentração, com o fim da colonização da Magna Grécia e o finalzinho do período arcaico, dar-se início ao período clássico, que é conhecido pela formação e hegemonia dos povos gregos. Isso, voltou. Pela formação e hegemonia dos povos gregos. Em que sentido? É a partir desse período e do ponto de vista militar que vai se consolidar os estados, as cidades, as famosas polis, as cidades e estados gregos. Principalmente porque vai ser nesse período onde vai acontecer um conjunto de guerras, que eu vou explicar cada uma delas agora, e as constantes invasões de povos estrangeiros. E essas conquistas das guerras vão ser importantes para tentar explicar o auge do processo econômico. Em que sentido? A gente deve entender que o período clássico ele vai corresponder a uma importante fase, marcada justamente pela disputa dessas guerras. A primeira guerra delas vai ser qual? As guerras médicas. Professor, o que foram as guerras médicas? Vamos entender essas guerras. Basicamente, as guerras médicas vão ser o quê? Durante muitos séculos, os persas eles vão viver um processo de ampliação territorial, graças à ação de vários dos seus reis, principalmente Ciro e Dário I, e vão empreender várias disputas para anexar áreas da Ásia Central e também da Ásia Menor, até que começam a se aproximar das áreas gregas. Primordialmente, ou seja, no início, os povos gregos asiáticos, eles tinham uma relativa paz e uma relativa estabilidade com os povos persas. Porém, essa questão da política exploratória dos persas começaram a inaugurar as famosas guerras médicas. Por que guerras médicas? Porque vem de origem de povos medos. Não é medo que a gente tem, não. É de povos medos, que são povos de origem europeia asiática. O que vai acontecer? Em um primeiro momento, algumas cidades de origem jônica começaram a se rebelar contra os persas e receberam o apoio dos povos atenienses, que são povos de origem democrática, que a gente vai ver logo em seguida. Com essa situação, Dário I ele vai começar a invadir a Grécia continental com o objetivo justamente de derrotar os atenienses. Nessa primeira tentativa, os navios persas acabam sendo derrotados. Porém, eles empreendem uma nova tentativa e conseguem dominar diversas cidades da Grécia continental, principalmente as que ficam próximas das cidades de Atenas e Esparta, que são as únicas duas que conseguem resistir. Ao que vai acontecer? Sobre a resistência dos atenienses, os persas são derrotados na planície de Maratona, que é a famosa chamada Batalha de Maratona, que mesmo com um contingente menor do que o contingente persas, eles conseguem ser derrotados por conta de estratégias militares, certo? E mais tarde,
essa primeira vitória não simbolizou o fim dessas guerras médicas aqui. Mais tarde, após essa primeira vitória, certo? As tropas atenienses, ou seja, as tropas das cidades e estados atenienses, elas retomam a sua cidade para se dirigir mais uma vez às regiões que os persas haviam conquistado. Ou seja, essa batalha aqui de Termópilas, certo? Essa batalha de Termópilas, que foi conhecida justamente por quê? Porque é a partir dessa batalha que vai acontecer primeira grande batalha. Em que sentido? Essa batalha de Termópilas ela vai ser importante porque ela vai constituir um conjunto de guerras, ela é um resultado de um conjunto de guerras que resulta nessa última batalha que é chamada Batalha de Termópilas, que fica situada em um desfiladeiros, onde uma onda de soldados persianos tentam empurrar os povos gregos que não conseguem, certo? Que não conseguem e que, depois de várias tentativas e várias guerras e várias batalhas de guerra, eles conseguem derrotar os povos persas da Grécia continental e recuperar a autonomia política nas cidades da Ásia Menor, certo? O que vai acontecer? Com isso, com esse resultado, os gregos eles passaram a dominar o comércio no Mar Egeu, que antes era dominado basicamente pelos povos persas. Assim, nessa época, o povo grego ele vai passar por um grande apogeu, certo? Grande apogeu. Em que sentido? Esse apogeu vai ser ameaçado, esse apogeu vai ter algum tempo de duração, mas vai ser ameaçado com a outra guerra, que é o que a gente vai chamar de Guerra do Peloponeso, que vai ser contra o Império Macedônico. O que foi a Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso eu não vou me ater muito a ela, porque eu vou citar ela novamente, porque ela é uma luta, uma disputa política entre Atenas e Esparta, que eu vou retomar nas próximas aulas. Mas basicamente, o que eu posso dizer sobre as guerras do Peloponeso? Antes dela acontecer, havia sido criada a Confederação ou Liga dos Delos, que era para proteger os gregos dos persas, certo? Caso houvesse novas invasões, certo? Em detrimento de outras cidades gregas também, não só os persas, mas de várias cidades gregas. Porém, essa guerra do Peloponeso contra o Império Macedônico, ela vai acontecer justamente por quê? Porque o principal objetivo dela era justamente o quê? Passar a dominar só um minutinho aqui, gente, peraí. Passar a dominar o comércio de algumas regiões. E de uma certa forma, essa confederação dos Delos aqui, ela acabava beneficiando diretamente a cidade de Atenas. E Esparta começou a questionar. Então a gente pode resumir que o grande estopim para a Guerra do Peloponeso foi uma questão política, onde a cidade de Atenas, por ser mais rica, já que era democrática, e seu sistema de governo, começou a ser questionado pelos espartanos, que justamente forçou uma guerra em decorrência de quê? De progredir uma batalha, justamente uma batalha contra Atenas em decorrência de uma nova configuração política, uma nova configuração econômica naquela região. Eu vou retomar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar sobre Esparta e Atenas. Beleza, gente? Vamos agora entender um pouco sobre o período arcaico. Certo? Vamos agora entender um pouco sobre o período helenístico. Ok? Desculpa aí, gente, mas desde de manhã que eu estou dando aula, gravando, editando, acaba que faltando voz às vezes. Vamos lá. Para fechar esse primeiro módulo da história da Grécia, né? E tem um segundo módulo que são as cidades e estados gregas, que eu vou retomar algumas coisas. Vamos para o último período, que foi o período helenístico, que é quando o Império Grego ele passa a sofrer influências diretas do governo do Império Macedônico, ou seja, ele passa para o domínio macedônico. Em que sentido? Como foi que isso começou?
Os macedônicos, eles haviam conquistado toda a região do norte da Grécia, né? E durante muito tempo, esses povos, chamados de bárbaros pelos habitantes da ilha, região que corresponde à Grécia Central e ao norte, habitavam a região dos helenos, que também tinham de origem indo-europeia, certo? Esse período ele vai ser importante por quê? Porque eles vão dominar toda a região, como eu já falei, e é através dessa expansão territorial é que Alexandre, né, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, vai conquistar todo o império, certo? Daquela região da Grécia, tanto da parte central como da parte norte e sul. O império dele vai se estabelecer não só na Grécia, mas também pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela Síria, pela Pérsia e também pelas Índias. Todos esses agrupamentos vão formar culturas mescladas. Em que sentido? O mundo helenístico, como é conhecido, vai levar esse nome porque todos os seus habitantes, como eu já falei, eram chamados de povos helenos, ou seja, povos de indo-europeias. E uma coisa interessante que Alexandre empreendeu durante as suas conquistas é a mescla dos valores culturais, ou seja, os egípcios, mesopotâmicos, pérsios e sírios, todos eles vão ser não vão sofrer com culturas, ou seja, eles vão ter valores culturais e ocidentais misturados. Do ponto de vista interessante, a civilização helenística ela vai se destacar por quê? Porque ela vai empreender grandes construções, no caso, a capital do império vai ser em Alexandria, no Egito, vai haver os casamentos mistos. O que é que isso significa? Podem, a partir de agora, casar com outras pessoas de outras culturas. Vai haver interpelações culturais, povos vão começar a se juntar ao Império Macedônico, certo? Mas, com a morte de Alexandre, tudo isso começa a entrar em declínio. Em que sentido? Como ele não deixou herdeiros, os seus generais começaram a esfacelar os territórios. E desse esfacelamento de territórios vão surgir 3 novos impérios. Em que sentido? 3 novos impérios. Vão começar a surgir o território ptolomaico, organizado por Ptolomeu, vai ficar com as partes do Egito, Fenícia e Palestina. Os territórios antagonitas, que é responsável, vai ficar pelas mãos do Cassandro, que é a região, uma parte da Grécia continental e da Macedônia, e os territórios do Seleucidas, que vai ficar com o Seleuco, que ele pega uma parte da Grécia continental, Pérsia, Mesopotâmia, Síria e a Ásia Menor. Assim vão começar a surgir as primeiras dinastias soberanas. A parte negativa de tudo isso é que o Império Helenístico, o Império Macedônico, ele começa a entrar em declínio e posteriormente são conquistados por outros povos bárbaros, que são os povos romanos. Gente, desculpa o gaguejado, desculpa as tosses, mas o cansaço hoje foi um pouco desgastante, mas se não tiver ficado claro, podem perguntar no privado, podem mandar e-mail que eu estou respondendo, beleza? Qualquer coisa, estamos aí, podem perguntar no privado. Continuem se cuidando e até a próxima, ok?